Como lidar com a maldade dos últimos dias? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um dia para trazer aquilo que está na Palavra de Deus nessa segunda com sabedoria e falando sobre como que a gente precisa então estar preparado para lidar com todas as maldades que a gente vem enfrentando e que vai enfrentar cada vez mais conforme os últimos dias estão se aproximando. E aí, lendo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, se mostrando que são pessoas fiéis, que são religiosas, enfim, mas negando o poder da verdadeira piedade, o poder do Espírito Santo. Fiquem longe também destes. No versículo 9 diz assim: mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidentes a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. E aí, no capítulo 4, começa assim no versículo 1: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você que, com insistência, pregue a palavra de Deus, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, o que a gente observa aqui nessas palavras? Que, conforme a gente tem visto nos últimos dias, as pessoas serão arrogantes, egoístas, serão maldosas, irão querer realmente satisfazer os seus próprios desejos, ao invés de querer se submeter a Deus e a sua vontade. E é o que a gente tem visto cada vez mais. As pessoas se afundando cada vez mais no pecado, buscando realmente a satisfação dos seus prazeres, da sua própria felicidade, naquilo que o mundo lhes mostra que é felicidade, sem seguir aquilo que Deus quer para a vida delas e sem conhecendo a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento e a felicidade plena que é estar em Cristo Jesus. Então a gente observa aqui que a gente traz uma visão realista daquilo que a gente tem vivenciado e que vai se acentuar cada vez mais, porque os dias serão cada vez piores. E a gente vê, então, que mostrando que aquilo que a palavra de Deus nos conta, que a gente vem se aproximando cada vez mais dos últimos dias da volta do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus, do nosso Cristo, que ele então voltará para nos livrar de toda a tribulação, de todo o mal. Então a gente entende que aquilo que as pessoas apresentam como uma verdadeira piedade, eu sou bom, eu faço bem para as pessoas, mas que elas não vivem a verdade que está na palavra de Deus, elas vivem uma religião falsa, elas não vivem a verdade que está nas Escrituras, aquilo que de fato a gente tem aprendido e que a gente conhece
que é a verdade que está em Cristo Jesus. Então a gente percebe aqui também que, para que a gente possa se contrapor a isso, a gente tem que fazer como Paulo nos ensina, seguir a conduta dele, o mesmo propósito, seguindo a mesma fé, a mesma paciência, o mesmo amor, que a gente persevere na palavra de Deus, que a gente aguente as tribulações, as perseguições, porque elas vão ocorrer. Isso faz parte da vida do crente e a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa, então, entender que por mais que a gente veja um sucesso aparente desses falsos mestres, daqueles que não vivem a sã doutrina, que vivem uma falsa doutrina e que acabam, às vezes, até arrebatando milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas, a gente precisa entender que eles, no final, perecerão. Eles não resistirão quando a ira do Senhor vier sobre toda a humanidade. Então, a gente não deve segui-los, a gente deve seguir aquilo que está na palavra de Deus e levar outras pessoas a seguirem a verdade. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, tudo aquilo que está na palavra de Deus é útil para que a gente possa, então, crescer em sabedoria, em conhecimento e fazer a vontade de Deus. Então, se a gente seguir aquilo que está aqui na palavra, a gente, então, vai estar nos caminhos do Senhor e agradando a Deus para que a gente, então, não seja atingido quando vier a ira aqui sobre toda a terra. Ou seja, que toda a verdade ela está na Escritura e que a gente então deve seguir a doutrina e o comportamento moral que está na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina para a nossa própria vida. Então que a gente possa se manter firme, fiel, assim como também Paulo admoestou Timóteo a fazer, que a gente possa de fato combater as falsas doutrinas e mostrar a verdade às pessoas, pregar a tempo, fora de tempo, quer seja oportuno ou não, mostrando a verdade, fazendo com que as pessoas reconheçam o seu próprio estado de pecado, se arrependam, se convertam e alcancem a salvação, porque cada vez mais isso é necessário conforme os últimos dias se aproximam. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.